Hoje eu quero falar de 3 assuntos muito importantes. O primeiro é o teto da dívida dos Estados Unidos, em que finalmente parece que há um acordo na mesa e vai ser votado na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos. Outro assunto é a eleição na Turquia. Foi vencida pelo Recep Erdogan e tem agora nas suas mãos um desafio muito grande e que é de reconstrução da Turquia e de liquidar com a inflação que lá está vigente. Por último, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que veio visitar o presidente Lula aqui no Brasil, e muito se falou, muito está colocado aí em relação ao país, e a gente vai discutir o que geopoliticamente, o que na política internacional interessa para a gente ter relações com a Venezuela e qual o papel da Venezuela agora no cenário internacional. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista e doutor em Relações Internacionais. E aqui a gente fala de política e economia global. Bom, a eleição na Turquia. Vou começar de uma maneira mais bagunçadinha, porque eu quero vocês até o final, já que essa temática, as 3 temáticas que eu vou tratar aqui são de extrema importância. A eleição na Turquia foi vencida por 52 pontos percentuais, quase 53, por presidente agora, ainda vigente, né? O presidente em exercício, Recep Tayyip Erdogan, e ele venceu um opositor que teve bastante impulsionamento no final aí da eleição, do primeiro turno, e agora houve essa consolidação do poder do Erdogan, e a gente precisa falar do papel da Turquia. A Turquia tem um papel central na Europa, já que a Turquia faz parte da OTAN. A Turquia tem relações com diversos países do Oriente Médio, Arábia Saudita, até Israel, e faz um papel na Europa de bastante relevância, na medida em que tem laços com países como Hungria, e na OTAN o papel da Turquia agora, o seu peso é bastante relevante. Com a invasão da Rússia contra a Ucrânia, houve o pedido da Finlândia e da Suécia para entrar na aliança. A Finlândia já está muito mais encaminhada e a Suécia agora ainda está barrada. Isso também foi reforçado pelo Erdogan quando, no discurso, ou quando momentos ali depois de vencer a eleição, que ele se manifestou contra a entrada da Suécia, assim como a Hungria também é. Isso acontece por diversos motivos, mas o que interessa a gente saber é que dentro da OTAN existe esse contrapeso, muito porque também o Erdogan ele tem boas relações com a Rússia, inclusive a Rússia ajudou o Erdogan a vencer a eleição. Eu explico por que não há nada de conspiratório. É na medida em que a Turquia tem um problema econômico muito sério, que é o problema da inflação. A inflação na Turquia está na casa dos 85 pontos percentuais. Em estimativas que são sérias, mas não oficiais, esse número pode chegar a mais de 100% ao ano. E para adicionar esse grave problema da inflação, a Turquia ainda tem que lidar com a reconstrução do seu país, que foi atingido por um terremoto, uma série de terremotos bastante devastadores. Foram terremotos que pegaram o país despreparado, e isso pesou muito contra o Erdogan na eleição, quase que botou em risco a sua reeleição, já que muito se especula e muito se indica no sentido de que a preparação da Turquia para lidar com esses fenômenos, e são fenômenos lá que acontecem com alguma recorrência, foi muito baixa, muito pouca. E em construções foram incentivadas por governo federal, governo local, para serem feitas a despeito de irregularidades ou a despeito de simplificações nas normativas de segurança dessas obras. Isso pesou contra, mas não foi decisivo, tanto que o Erdogan ganhou, mas ele precisa lidar com a reconstrução que agora está orçada em 100 bilhões de dólares e podendo chegar a valores maiores do que esses, né? Com certeza. Tudo que tem um planejamento inicial sempre vai sofrer reequilíbrios e redimensionamentos ao longo do tempo. Agora o que a gente precisa prestar atenção na Turquia, além da questão da OTAN, é a sua parceria estratégica com a Rússia e com a China, em que há claras manifestações da Turquia que quer fazer uma aproximação com esses países, indo mais ao Oriente, e isso faz com que a Turquia tenha um papel geopolítico no mundo muito maior. Ela é um país que é populoso, tem uma inserção econômica importante, tudo isso conta para que daqui a um pouco a gente veja alguma mudança econômica na região. Como eu falei, a Turquia foi ajudada pela Rússia e Arábia Saudita na questão do petróleo e houve renegociações, postergamento de pagamentos de diversos itens comprados aí no comércio internacional com a Rússia. Tudo isso para ajudar a Turquia a fechar o caixa. Além de que, para vencer a eleição, o Erdogan teve que lançar mão de diversos incentivos fiscais, aumento de salários, tudo isso na época da eleição e, claro, teve um impacto eleitoral positivo para o Erdogan. Agora resta saber como que ele vai lidar com a questão da inflação, que não é trivial, no sentido em que o mundo inteiro também tem esse problema.
Os Estados Unidos, por exemplo, que a gente vai falar já agora, tem esse problema bastante demarcado e não há uma solução fácil, dado que muito da inflação vem das oscilações de moedas internacionais que impactam a capacidade dos países honrarem os seus pagamentos, ainda mais um país como a Turquia, que depende de bens e serviços internacionais, apesar de não ser uma economia totalmente enfraquecida. Agora, esses problemas de balança de pagamentos, esses problemas de câmbio, né, em que a moeda turca tem enfrentado com recorrência, vão exigir um esforço bastante grande do governo de reativar a economia e de fazer com que esse reativamento não seja também inflacionário, seja um voltado para a produtividade e a empregabilidade da maneira mais eficiente possível. E, claro, contar com um pouco de sorte. E vamos esperar para ver como que vai acontecer os movimentos políticos da Europa e como a Turquia vai se posicionar e, claro, o que vai fazer para lidar com a questão da inflação, que é bastante séria. Agora eu quero falar sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. O Joe Biden e o Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, ele é o líder dos republicanos no Congresso dos Estados Unidos, na Câmara dos Deputados, digamos assim, e ele é quem está encabeçando uma briga com o governo para impedir que o teto da dívida seja renovado. Agora parece que houve um acordo no domingo, que passou no dia 28, e hoje, dia 29, a gente consegue ver a reverberação disso, tanto nas bolsas de valores como nos noticiários, que já noticiam isso como um dado, que vai passar com uma certa facilidade, mas não sem discussão na Câmara. A gente viu renegociações e reexpansões da dívida dos Estados Unidos com muita frequência e com muita facilidade. Só que algumas questões estão colocadas e eu vou resumir todas elas na seguinte palavra: é conflito distributivo. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Por quê? Joe Biden, né, ele não é nenhum comunista, não é nenhum socialista e nenhum esquerdista, digamos assim. Ele é alguém que está dentro do establishment, ele apoiou diversas iniciativas dos Estados Unidos que são tidas como iniciativas de direita, iniciativas que são conservadoras, como as guerras que os Estados Unidos fez nos últimos tempos, e ele é uma figura controversa, na minha visão, bastante complicada. Mas o Joe Biden, ele quis colocar os Estados Unidos dentro de uma competição que aqui eu deixo explicitamente claro que é com a China, que é de prover bens públicos para a população e evitar uma catástrofe política, a mesma que levou o Trump a ser eleito. Porque o empobrecimento do cidadão médio dos Estados Unidos é que coloca bastante pólvora nessa já conturbada cena política dos Estados Unidos e faz com que lideranças bastante extremistas venham a tomar o poder. Porque a população se vê abandonada, sem serviços públicos, sem expectativa de emprego, sem expectativa de ascensão social, de viver o sonho americano, e vai se fiar em conversa fiada de direitista extremista, né? Não vamos cercear aqui o debate público, mas essa extrema-direita que prega o rompimento da democracia é a que nos preocupa e a qual a gente rechaça aqui com bastante força e veemência. Mas no caso dos Estados Unidos, né, e voltando ao problema, existe o teto da dívida que estava sendo negociado por esse Kevin McCarthy, que representa essa ala e também a ala conservadora do Partido Republicano, colocando as questões dos gastos que o Joe Biden quis fazer, que eu comentei, que era na área da saúde, da segurança, repasses na forma de pagamentos diretamente para o cidadão, principalmente na Covid, querendo atacar a questão da infraestrutura, que é extremamente deficitária nos Estados Unidos, e promovendo uma competição muito mais acirrada com a China e logo colocando dinheiro em questões como gastos militares, mas da parte tecnológica e botando dinheiro também para impulsionar a indústria de semicondutores dos Estados Unidos, que é muito dependente de Taiwan, por exemplo. Região essa que está em disputa com a China. Agora, como o Partido Republicano, esse que se opôs ao Joe Biden, quis meter a colher nessa questão, usou como ferramenta, usou como margem de manobra, como barganha, a dívida que precisava ser renovada e que muitas vezes isso era feito automaticamente, como uma maneira de tirar ênfase de alguns gastos sociais e alguns projetos que o Joe Biden tinha para gastar e colocar e reafirmar gastos como o do Exército dos Estados Unidos ou o Orçamento de Defesa dos Estados Unidos, que é estimado para esse ano, pelo menos, terminar com 886 bilhões de dólares gastos apenas nisso, e mais 700 bilhões em gastos não militares. Ou seja, é um gasto que ele loteia, ele é um latifúndio do orçamento dos Estados Unidos e faz com que diversos setores de interesse se mobilizem para garantir que ele seja efetivamente concluído. Claro que o Joe Biden também vai defender, e os democratas vão defender diversas bandeiras que vão relacionar o eleitorado do Biden com a próxima eleição, que vai conectá-los,
como a questão das dívidas estudantis, que foi prometido durante a pandemia um alívio, entre outras questões como requerimentos para contratação de pessoas e outros gastos sociais que o Biden prometeu. Tem a ver também o Medicare, eu acho que entra nessa jogada, mas a questão é essa. Vão se frear, vão se criar gatilhos para diminuir o ímpeto desses gastos, ou pelo menos o montante a ser gasto, para garantir gastos como o que eu falei da defesa, do orçamento militar dos Estados Unidos. Há uma vinculação desses extremistas e dos republicanos a uma visão mais liberal, libertária da economia, e também tem um componente ideológico aí que faz com que essas travas sejam colocadas. Mas principalmente é o conflito distributivo agindo nos Estados Unidos, que, claro, tem uma disputa política interna bastante grande para que os recursos sejam direcionados para setores que queiram, pleiteiam e que bancam políticos para que isso ocorra. Então é essa disputa que está acontecendo. Agora vai ser votado isso no Congresso, como eu mencionei no início aqui dessa parte, e vai se decidir os prazos e como as coisas vão andar ali para os Estados Unidos, e que essa dívida precisa realmente ser renovada, senão é um passo bastante grande para a derrocada do dólar. E isso a gente pode até entrar num vídeo mais específico, apesar de eu já ter feito também um vídeo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. Você pode esperar, final do vídeo eu vou colocar aí, daí você pode ver esse vídeo também, mas eu posso falar sobre a ligação entre a dívida dos Estados Unidos e a hegemonia do dólar. Se vocês quiserem, escrevam aí embaixo, eu posso preparar esse material, mas é basicamente nesse sentido. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque o resultado dessa discussão vai ser importante para o futuro dos Estados Unidos até no curto prazo, se a gente parar para pensar. Agora, o assunto mais quente, que mais teve repercussão na mídia do Brasil, foi a visita do Nicolás Maduro, que está acontecendo, aconteceu hoje e vai acontecer ainda, aqui no Brasil. Visitou Lula, visitou o Brasil, e houve muitas manifestações contra, chamando ele de ditador e não sei o quê. Bom, isso não interessa na medida em que a gente está analisando a política internacional. A gente não fica vetando os Estados Unidos por fazer alianças com Mohammed bin Salman, que é um ditador e realmente esquarteja repórteres e faz muitas coisas perversas contra seus opositores, e então vão fazer a mesma coisa com Maduro. Há problemas bastante graves na Venezuela, mas aqui a gente quer entender por que a Venezuela é recebida no Brasil, da mesma forma que a gente quer entender por que a Venezuela é importante hoje em dia. O que está colocado para a Venezuela é o seguinte: a Venezuela sofreu sanções bastante pesadas dos Estados Unidos em 2019, muito em função da influência do Donald Trump, que era presidente à época, que queria que o Guaidó, que é o presidente fake lá da Venezuela, tomasse o poder. Mas, obviamente, ele não tem apoio popular e não teve apoio do exército venezuelano, que, por sua vez, é muito conectado com Nicolás Maduro, assim como era com Hugo Chávez. Agora, o que a gente coloca aqui é uma questão sensível, que a Venezuela mudou o seu status e também o seu status em relação aos Estados Unidos, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao acontecer a guerra entre Rússia e Ucrânia, as questões relacionadas a petróleo e gás tomaram uma outra dimensão. Agora, os Estados Unidos não poderiam simplesmente manejar e conter as elevações e oscilações no preço do gás, dessa commodity, em função de ter perdido o controle do preço, já que com a guerra tudo foi tomando escalas bastante gigantescas. Ter a Venezuela, que é membro da OPEP, que é a organização dos países que produzem petróleo, foi uma forma, essa aproximação dos Estados Unidos aconteceu justamente em 2022. O Joe Biden, e provocou essa aproximação, porque já o Trump não estava mais na jogada, não prometendo tirar sanções ou mesmo milagres, e tirar todas as proibições, mudar o discurso em relação à Venezuela, mas ele deu flexibilizadas porque queria o petróleo da Venezuela. Queria negociar com a Venezuela para fazer influência na Venezuela, para que a Venezuela também influenciasse outros países da OPEP. Isso é um braço, mas também ter reservas e ter caminhos para conseguir petróleo em caso não fosse possível de outra maneira. Então está colocado aí, não foi em função, claro, da Rússia que os Estados Unidos foram se aproximando da Venezuela, até porque os Estados Unidos não dependem da Rússia para ter petróleo. Os Estados Unidos, inclusive, tem uma extração de petróleo bastante grande, tem reservas importantes, mas ter acesso a países que produzem petróleo e pressionar o preço internacional para cair é uma jogada que os Estados Unidos sempre faz e fez também dessa vez. E por isso que essa reaproximação acontece. Além disso, e também justificando essa reaproximação, são os laços bastante maiores e mais imbricados que estão colocados entre Venezuela
E Síria, por exemplo, que é um país também produtor de petróleo, e os países tiveram acordos aí rodando e aproximações com a China. China também tem negócios com o Nicolás Maduro, com a Venezuela, e da mesma forma com a Rússia. A Rússia tem pactos e aproximações, negócios com a Venezuela, inclusive na área militar. Então, esse eixo que está se formando nessa nova ordem mundial, ele é bastante relacionado à Venezuela, e a Venezuela ganhou uma importância geopolítica e estratégica dentro da América do Sul bastante grande. E por isso que nós recebemos a Venezuela. Também porque há um passado do presidente Lula de receber o Hugo Chávez, de receber o Nicolás Maduro, de ter essa aproximação. Mas mais importante do que isso é a realidade. A realidade é essa. A Venezuela produz petróleo e por mais que ela tenha diversos problemas que a gente pode aqui elencar e discutir, ela é um país sancionado pelos Estados Unidos, que o próprio Estados Unidos reduziu o seu grau de hostilidade porque as condições internacionais mudaram. E a Venezuela tem uma interlocução, tem uma relação com Rússia, China, Síria, todos os países aí que são realmente adversários dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, quer manter a América do Sul como um todo coesa sob o seu domínio. Isso tudo mostra a complexidade do nosso continente, como somos importantes no cenário internacional e como estamos também expostos a diversos vetores de força que vão nos influenciar de um lado ou de outro. Receber a Venezuela aqui e ter conversa com Maduro, por mais que a gente não goste dele, é uma necessidade de qualquer líder de Estado. Ficar fazendo discursinho, dizer que é ditador, não muda nada. Tem simplesmente que sentar e conversar com eles, como sempre fizemos, para ter o melhor resultado possível para nós, Brasil. E é dessa forma que as coisas têm que ser conduzidas. Mas por hoje era isso. Acho que deu para entender cada um dos temas aí. São temas muito variados, mas que trouxeram muita repercussão na mídia internacional. Vamos acompanhar todos eles. Questão da Venezuela também, o teto da dívida nos Estados Unidos, que pode se render outras discussões muito importantes aqui para nós.